Bora falar um pouquinho dos estados totalitários, né? Nós temos vários aqui, mas comentários breves e rápidos aí. Na Itália nós vamos ter a figura do Mussolini, vai ficar extremamente famoso, né, por causa dos camisas negras de Milão, quando ele faz o discurso para mais de 50 italianos na praça, né, em Milão, na Itália. Então Mussolini se ascende ao poder sendo um líder popular, tá? Há quem pense que o Mussolini deu golpe, virou. Não, nenhum deles deu golpe, tá, gente? Todo mundo foi para a via democrática. Alemanha, ascensão do Hitler em 1933. O Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Na morte do presidente, ele assume. Hitler, o poderoso, assumiu também de forma democrática, não deu golpe em ninguém. Portugal, Francisco Salazar, ou salazarismo, como vai ficar chamado também. Franco, a mesma coisa. Diga-se de passagem, a Espanha é o primeiro teste que o Hitler vai usar das armas criadas na Alemanha, né? Ele vai criar lá a Guerra Civil Espanhola. Foi o treinamento que o Hitler teve para testar as armas que ele havia criado. Inclusive o Pablo Picasso, cobra muito Pablo Picasso na prova do Enem. Ele pinta o Guernica, né? O Japão tem o Hirohito, que também é um processo de crescimento que vem desde a era Meiji, né? Nesse processo de crescimento, de desenvolvimento interno do Japão, de luta russo-japonesa, né? Enfim, a Segunda Guerra aí russo-japonesa, vai lá. O Brasil com Vargas. Todos esses estados chamados de totalitários com a premissa de capitalismo de Estado. Ou seja, com a crise de 29 eminentemente corroendo a economia global, esses estados se colocaram na condução econômica e política dos seus países, concentrando poderes. É lógico que se tratando dos presidentes da Europa, né, mais ainda voltado para o Hitler e para o Mussolini, eles têm um pensamento de estrutura de expansão, principalmente o Hitler, né? Se a gente pega uma comparação mais com o Brasil, o Getúlio Vargas era um cara mais integralista, né? Jogou do lado ali do Plínio Salgado durante um primeiro momento de criação da ideologia integralista no Brasil, mas depois foi fazer carreira solo, lógico, junto com os militares. A gente tem que entender que o Vargas sempre teve o apoio dos militares, seja no primeiro, no segundo ou na terceira etapa do governo dele, que a gente chama de Era Vargas, tá? Fato é, moçada, é que isso se mostrou interessante. Todas essas economias, elas desenvolveram muito no período em que elas foram úteis. Por exemplo, a Alemanha, de 33 a 39, a Alemanha se armou para a Segunda Guerra Mundial, mano. Você acha que o regime totalitário dá errado? O Brasil não tinha economia nenhuma desenvolvida, nenhuma máquina, nenhuma indústria. Vargas, no regime totalitário, bombou o Brasil, criou a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, Companhia de Alcális, Conselho Nacional do Petróleo. Vargas começou a fomentar a indústria brasileira, toda num período curto, gente. Não funciona. A Alemanha, por causa da política econômica do Hitler, é até hoje a locomotiva industrial da Europa. Não funciona? Lógico que funciona. Só que, para a lógica e para a contraposição do que acontece no mundo, quais são os inimigos aqui? Ó? De um lado, o socialismo, porque era uma figura vigente na União Soviética. Do outro lado, o capitalismo. Então, você tem um cenário de 3 vias. Você tem capitalismo, socialismo e regimes totalitários no meio. A guerra, a Segunda Guerra, vai ser capitalistas e socialistas achatando os totalitários. Depois que eles achatarem os totalitários, eles vão para a guerra entre eles, que é chamada de Guerra Fria. Beleza? Mas nós vamos ver mais sobre esses assuntos aí daí em diante, né? Na semana que vem a gente finaliza aí a Segunda Guerra Mundial e aí a gente para na Segunda Guerra Mundial e volta para o Brasil República. Beleza? Não faltem, não deixem de assistir os próximos vídeos. Até breve.